partir do versículo 46 ao 52. Queridos, Marcos, capítulo de 46, que diz assim a palavra do Senhor. Marcos, capítulo de número. Foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendia para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se sim e foi ter com Jesus. Amém? Amém. 51. E Jesus, falando, disse-lhe: o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha visto. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho e orando. Amém. A hora já se foi, é 8h30. Eu estarei aqui apenas extraindo alguma palavra revelada desse texto, desse contexto, sobre o assunto de Bartimeu. Os irmãos e as irmãs, eu creio que conhecem muito bem essa história, onde Bartimeu era um jovem que ele nasceu em um país, era um lugar chamado Jericó, né? E ali era uma cidade que foi plantada no meio do deserto, onde existia 3 vezes por ano fortes tempestades. E de cada 1000 crianças que nasciam ali naquela região, 2-3% mais ou menos dessas crianças, eles perdiam a visão. E Bartimeu foi privilegiado, né, nessa área, de ter perdido a visão e ali ficar debaixo da autoridade do governo daquela região ali, e recebeu uma capa. E todos que entravam naquela cidade, existia essa lei, era uma lei, tá? Que aquele cego e os aleijados eram obrigatórios a ajudar, tanto com parte de alimentos como ouro e prata, que era a moeda daquela época, daquele tempo. E Bartimeu levava 2 vasilhas, né? Uma para colocar o alimento, a farinha, o trigo, colocar ali comida que as pessoas traziam, davam para ele ali, para ele ir juntando e colocando no saco, porque quando era tardezinha, tinha uma pessoa que levava ele de manhã e à tarde ia buscar. E assim ele chegava em casa com mantimento, com alimento, com dinheiro. E assim ele mantinha a casa dos seus pais. Ele se tornou uma profissão na realidade, né? E ficar ali como mendigo. E ele não tinha nascido cego, ele nasceu com visão, Bartimeu. Ele cegou 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos. Isso aqui é pesquisa que eu fiz no Google, viu? Segundo os historiadores, né, Bartimeu ele cegou depois. Não, ele não nasceu cego, ele não era cego de nascença. Amém? Então, meu irmão e minha irmã, igreja, Bartimeu passou durante um bom tempo ali
beira do caminho, junto com os outros, e eram centenas de pessoas na entrada da cidade, onde ali as pessoas que iam visitar aquela cidade tinham como obrigação, era obrigatório ser ajudado pelas pessoas que entravam ali naquela cidade, tinham que ajudar aqueles cegos, surdo, louco, aleijado. Eram essas pessoas que eram privilegiadas ali, pelas pessoas que tinham que ser cuidado, mantido pelas pessoas. As pessoas mantinham eles, ajudavam essas pessoas. Mas chegou um momento que mais de anos, mais ou menos, 1 ano e meio, segundo os historiadores, fala que ele ficou ali escutando os milagres que Jesus fazia nas outras cidades. Mas chegou um momento que Jesus teve que ir ali naquela cidade. E nessa cidade existia um outro homem que precisava também de ver Jesus. Subiu numa figueira brava, cheio de espinho, e viu quando Jesus passou. E na hora que Jesus foi passando, Jesus olha para esse baixinho chamado Bartimeu e diz a ele: convém hoje estar em sua casa, hoje irei em sua casa. E Bartimeu o recebeu, e ali, depois daquela palavra, que Jesus deu lá, infelizmente não está na Bíblia, escrito qual foi a mensagem, que Jesus falou na casa de Bartimeu. Mas Zaqueu ouviu de Jesus. Não está escrito qual foi a palavra, que Jesus falou, mas Jesus apenas falou que na hora que Jesus escuta de Zaqueu, que se por acaso, porventura, eu defraudei alguém, outra versão, roubei alguém, eu devolverei 4 vezes mais. E Jesus apenas, está escrito na Bíblia, que Jesus apenas só falou assim: hoje entrou salvação nesta casa. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Hoje entrou salvação nesta casa. Porque Jesus ele vem para os que estão perdidos. Jesus não vem para os sãos, vem para os doentes. Os médicos, fala em médico. Terça-feira eu tive que deixar claro um pouco o meu orgulho e o meu preconceito que eu tinha de procurar um psicólogo. Terça-feira eu vou estar indo para uma terapia lá na UPA. E quarta-feira eu vou estar indo levar fezes, urina e tirar sangue. 2 dias passando por uma pequena bateria de exame, vou estar passando. E no primeiro, terça-feira, às 7 horas da manhã, estarei deitado numa cama do lado e o psicólogo ali ouvindo ali. Eu estou imaginando aqui o que é que eu vou falar com o psicólogo, se eu já falo todo dia com o meu psicólogo, que é Jesus Cristo. Mas eu vi um vídeo de Silas Malafaia. Silas Malafaia estava saindo de um consultório, e uma pessoa perguntou: Silas, você está fazendo o que aqui? Eu vim com o meu psicólogo. Assim, mas o senhor é psicólogo. Eu sou psicólogo, sou pastor, mas eu preciso também de um psicólogo. Interessante, um psicólogo sendo consultado pelo psicólogo. O psicólogo não passa remédio, que passa remédio é viciado. O psicólogo não passa remédio não, amém? Então, meu irmão, voltando aqui para essa história linda, onde Bartimeu começou a se alimentar ouvindo a maratona de milagres que Jesus fazia nas outras 5 vizinhos, E quando ele não podia ter uma visão para ver, mas ele tinha um ouvido muito bom. Ele era sensível, ele tinha um ouvido espiritual muito bom. E o que a gente vê hoje, irmãos, é pessoas que têm olhos, mas não têm ouvido. Aliás, tem orelha, mas não tem ouvido, É o ouvido carnal, E o ouvido da gente tem que ser espiritual, para ouvir quem é que vai falar,
quem está falando. Há 3 tipos de vozes falando na terra: a voz de Deus, a voz do homem e a voz do inimigo da nossa alma, né? 3 tipos de vozes falando. Bartimeu, ele estava sentado ali na dele, né? Recebendo as suas esmolas, estava mendigando, mas estava com fé que um dia aquele lugar, alguém ia ocupar aquele lugar ali. Tinha pessoas, você acha que não existia pessoas ali que cobiçavam o espaço dele? Tinha, pastor Adoro. Com certeza tinha alguém ali que chegou até a oferecer dinheiro, porque os outros que eram aleijados, que via ele receber muitas coisas que os outros não recebiam. As pessoas sempre iam mais lá onde estava Bartimeu. Era um lugar abençoado, entre aspas, né? Era um lugar que ele ia ali e ele chegava todo dia. Ele pagava uma pessoa para levar, né? Segundo a pesquisa que eu pesquisei hoje no Google, né? Existia uma pessoa que levava ele e depois ia buscar ele, e ele pagava uma moeda para aquela pessoa, uma moeda de prata. Pagava pagamento, porque não podia sair só da casa dele até lá o ponto onde ele tinha que estar. Então precisava de alguém para levar. Então essa pessoa ia levar e depois ia buscar, e no final da tarde Bartimeu dava uma moeda para ele, pagava para ele. Entendeu? E ele cuidava, ele mantinha a casa, ele cuidava dos seus pais através das esmolas que ele recebia. Ele era a vida dele. Mas chegou um momento que quando ele viu uma grande, ele viu um pisar diferente, né? E com certeza, a Bíblia não fala, mas tinha, com certeza, por onde Jesus andava, existia um grupo ali que saía louvando, adorando. Ninguém sabe que música era que cantava naquela época, porque não está na Bíblia também, né? Mas penso eu, na minha concepção espiritual, que aquele grupo de pessoas que caminhavam ali com Jesus poderia estar cantando essa música assim, ó: glória, glória, aleluia. Não sei, talvez ele estava cantando essa música, né? Não sei. Glória, glória, aleluia, né? Glória, glória, aleluia. Louvemos ao Senhor, né? Cantamos ao Senhor, é isso? Amém? Amém. A música, ali alguém ia cantando e adorando a Deus. E Bartimeu ouviu, e Bartimeu fez uma pergunta: quem é que está passando aqui? Alguém falou, penso eu, na minha concepção espiritual, que poderia ter sido um dos discípulos de Jesus. Talvez fosse, né? Não sei, não está bem claro o escritor de Marcos não deixou bem clara essa história aqui. Mas penso eu, na minha concepção espiritual, que foi um dos discípulos que falou: é Jesus que está passando agora aqui, é Jesus que está passando por aqui. E diz a Bíblia, agora a Bíblia fala, está escrito, né? Que ele começou a clamar. E a mesma pessoa que falou: é Jesus que está passando por aqui, foi a mesma pessoa que pediu para que ele se calasse. Cala-te, não perturbe o mestre, tem outra versão, né? Não perturbe o mestre, deixa ele passar em paz, né? E Bartimeu, quanto mais pedia para ele se calar, mais ele aumentava a sua voz e mais ele falava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritou, e Jesus ouviu, parou e pediu para que o trouxesse ele até onde ele estava, né? Penso eu, não está na Bíblia, viu? Penso eu, na minha concepção espiritual, que a mesma pessoa pediu para ele se calar, foi a mesma pessoa que Jesus pediu para que fosse buscar ele. Na minha concepção espiritual, penso eu que Jesus deve ter falado assim: você que pediu para ele se calar, vá buscar ele, pegue ele, traga ele. Estou falando aqui com as minhas palavras, entendeu? Não está escrito na Bíblia assim, não. Isso aqui é uma analogia, é uma introdução minha, uma interpretação minha. Amém? Penso eu que ele
que essa pessoa que pediu para que Bartimeu ficasse calado foi obrigado por Jesus. Jesus mandou ele buscar, pega ele, traga ele aqui. E diz a Bíblia que Jesus, na hora que Jesus faz a pergunta para ele, agora essa palavra aqui está na Bíblia, o que é que tu quer que eu te faça? Aí está na Bíblia aqui, amém? O que é que tu quer que eu te faça? Bartimeu poderia ter falado: Senhor, eu quero uma cesta básica, ou poderia ter pedido uma casa, né? Porque Jesus, ele tinha no seu ministério, existia Judas, estava ali, Judas que cuidava do dinheiro das ofertas que Jesus recebia ali do povo, né? Segundo alguns historiadores, chega a dizer que era 70 famílias que cuidavam, que bancavam, que ajudavam Jesus Cristo. 70 famílias que ajudavam no ministério de Jesus. Mas teve um dia que Jesus não tinha uma moeda para atravessar o rio de barco. Não tinha. Jesus mandou os discípulos pescar. Vá pescar, vá lá pegar um peixe. E disse que quando chegou o peixe, que abriu a boca do peixe, tinha lá 2 moedas. A moeda de pagar a embarcação para ele ir para o outro lado, para ele entregar lá para o outro lado. Quem andava com Jesus não passava fome, podia andar ali sem dinheiro, mas não passava fome, nem andava nu e nem andava de pé descalço. Era muito bem calçado, bem vestido e tinha saúde, e era alegre, era feliz. Quem anda com Jesus tem todas essas alegorias, né? Essas virtudes, né? Jesus dá para aqueles que seguem Ele. 2 irmãos chegam perto de Jesus e dizem: Senhor, o Senhor, deixa eu seguir o Senhor, permita-me que eu siga o Senhor. Eu queria ir com o Senhor, eu queria te seguir. E Jesus disse: eu não tenho uma moradia para lhe dar, não tenho casa, eu só tenho uma pedra para inclinar a minha cabeça. As andorinhas, os pássaros, né, tem os seus ninhos. Eu, filho do homem, filho de Deus, tenho uma casa para morar. Aí eu vi uma vez uma pregação que a Bíblia Santana dizendo que Jesus tinha uma casa, né? Uma mansão, piscina e tudo mais, né? Irmãos, Jesus disse: não tem aonde inclinar nem minha cabeça. Você vai me seguir para quê? Você vai ter que enfrentar o sol, chuva, abandono, sofrimento, pretejamento. Você vai ter que enfrentar. Se você está preparado para tomar o cálice que eu vou tomar, porque os dois estão vivendo brigando, queriam os primeiros lugares. Não, eu vou sentar do lado de Jesus, aí eu vou sentar do outro, você senta do outro. Queriam lugares de destaque, né? André e Tiago, né? João e Tiago, né? E aí Jesus responde para eles, né? Você está preparado de tomar o cálice que eu vou tomar? Ninguém quer. Todo mundo quer ser Paulo, mas ninguém quer sofrer como Paulo sofreu. Hoje que vê hoje esses apóstolos modernos, né, de hoje, não tem nenhum arranhão no corpo, não tem nenhuma cicatriz. Se você for pesquisar aqui a biografia dos apóstolos, tudo era machucado, com corda, com cicatriz, tudo de tanta caminhada. E os apóstolos de hoje, agora de avião, ganham aí seus 150 mil, 200 mil por mês, né? Comendo bom do melhor, botando sapato de couro de jacaré no pé, com valor de R$2.000, né? $1.000, sapato velho é $1.000, terno 10 mil, 8 mil, 12 mil reais. Os apóstolos não tinham nada disso, esses apóstolos modernos têm hoje. Amém? Mas voltando aqui, já encerrando, concluindo aqui. Bartimeu, quando escuta Jesus dizendo: o que é que tu queres que eu te faça? Bartimeu poderia ter respondido para Jesus: Senhor, dá-me uma cesta básica, né? Poderia ser o Bartimeu, porque Bartimeu passou o dia todo menino e mora.
poderia ele pedir comida, alimentos, ou quem sabe uma moradia, né? Poderia pedir a Jesus, Jesus podia pagar, podia comprar, só que ele foi esperto. Bartimeu não pediu material, pediu espiritual. Bartimeu disse: eu só quero apenas que o Senhor me faça outra vez ver. Eu quero ver o que é a glória de Deus. Ele queria ver a glória de Deus em Israel. Ele só queria ver a glória de Deus. Eu quero ver. E Jesus disse: receba segundo a sua fé. Veja segundo a sua fé. Quer dizer, a fé de Bartimeu. Tem uma outra passagem sobre dois cegos que passou. Jesus andou pelas 4 ou 5 cidades e gritando, Jesus está aí. Quando Jesus entrou dentro de uma casa, os dois cegos chegou. Aí ele: Senhor, eu quero falar com o Senhor, mas Jesus não deu nem para conferir. Aí Jesus veio a existência dele, a persistência dele, né? Jesus disse: diga o que é que você quer que eu faça com você. Senhor, eu quero ver, né, dos dois cegos, a história dos dois cegos. E os dois cegos, isso aí você vai enxergar segundo a sua fé. Segundo alguns historiadores, chega a dizer que esse cego viu um gafanhoto a 1000 metros de distância, ele conseguiu enxergar e ver. Segundo alguns historiadores, chega a dizer isso. Porque quando Deus dá uma visão, a visão que Deus dá é 100%. Deus não dá 99% de visão, 99,9%, não dá, é 100%. Amém? Jesus, quando ele opera, não fica cicatriz. As operações que Jesus faz em nós não fica cicatriz. Amém? E diz ali que Bartimeu larga a capa. Penso eu, na minha concepção espiritual, que eu acho que deve ter tido ali uma briga ali entre os aleijados, né? Pela capa ali de Bartimeu, que cada um queria a capa. Ele deixou a capa, né, para trás. Aquela capa ela simboliza muitas coisas, né? A capa da pobreza, né? A capa do desengano, da tristeza, né? Do abandono, da calúnia. Foi colocada a capa para trás e ele seguiu Jesus, né? Ele seguiu Jesus. Amém? Bartimeu seguiu Jesus. Ele não ficou mais no caminho. Ele saiu do caminho e andou no caminho mais Jesus. Ele caminhou com Jesus. E disse ali que a nova vida teve uma nova vida para ele, uma nova história. Tanto para ele como também para os seus pais. E com certeza Jesus deve ter arrumado a vida dele também. Deve ter se tornado discípulo, né, de Jesus também, né? Tem um doutor, historiador chamado Lucas, né, que não andou com Jesus, não conheceu Jesus, mas ele escreveu, ele caracou essa história, foi atrás, né? E ele escreveu muitas coisas bonitas aqui de Jesus, amém? Quero que a igreja puder ficar em pé. Eu quero fazer uma oração com vocês. Falta 10 minutos para as 9. Apenas a mensagem foi 20 minutos. Eu comecei de 8h30, né? 20 minutos de palavra. Louvado seja Deus. Que nós nessa noite, meus irmãos, venha fazer como Bartimeu fez. Não parar de clamar. Não parar de jejuar, de orar, de buscar, como Bartimeu buscou. Bartimeu, quando ele soube que tinha algo ali diferente, ele foi curioso, ele perguntou. E na hora ali ele clamou e ele recebeu o seu milagre. E nessa noite nós venhamos receber o milagre de Deus sobre a nossa vida. Deus eterno, Pai querido, Pai amado, Pai celestial. Nesse momento, meu Pai, eu quero pedir, meu Pai, o mesmo milagre que o Senhor fez sobre a vida de Bartimeu, meu Pai. O mesmo milagre que o Senhor fez, meu Pai, faça sobre nossas vidas, sobre a vida da nossa família, sobre esses moradores, sobre essa comunidade, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, opera um milagre aqui nesse lugar. Faça com que muitos saiam, meu Pai, da beira do caminho e venham, meu Pai, seguir o caminho do Senhor, meu Pai. Porque o caminho do Senhor é bom e agradável e não dá dor de cabeça para ninguém, meu Pai. Ajuda
Senhor ajudou, meu Pai, aquele homem, Bartimeu. Ajuda cada um de nós, meu Pai. Ajuda nós a não ficar só no caminho, que a gente possa andar pelo caminho do Senhor, meu Pai, porque é o seu caminho que vai nos ensinar a cada dia, meu Pai, ser mais e mais cristão. Ajuda, meu Pai, tira tudo aquilo que atrapalha, qualquer coisa do nosso coração, meu Pai, que está atrapalhando, impedir, meu Pai, que aconteceu um milagre, que o Senhor venha fazer um milagre nessa noite, meu Pai, em nome de Jesus. Confirma-nos a vitória na vida de cada um de nós nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se a igreja crê, diga amém. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, e passo a oportunidade aqui para a missionária, para o pastor, para o pastor Arnaldo, que dá as considerações finais, né? Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui mais uma vez, né, com a minha família aqui na igreja, as Sagradas Missões de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, que é ao lado do Kaique. Meu filho, Diácono Lindenberg, está agora cantando, né? A minha esposa já cantou. Daqui a pouco estarei trazendo também uma reflexão. O pastor vai estar ministrando a palavra de Deus hoje. Estamos aqui, né? Mais uma vez nessa igreja. A Igreja Evangélica Sagrada Missões de Jesus, situado aqui em Currais Novos, ao lado do Kaique. Tem errada. Só nas quinta-feiras que tem culto aqui. Antigamente era no sábado, agora está sendo nas quintas. E quando nós olhamos para o filho pródigo, né, existe dois tipos de filho pródigo. Existe o filho pródigo natural, existe também o filho pródigo espiritual, que está na igreja buscando a espiritualidade, mas está fora da salvação. O corpo está na igreja, mas o espírito, o evangelho de Cristo não entrou dentro dele ainda, né? E a gente vê, traduzindo para os dias de hoje, para os irmãos entenderem melhor essa palavra, é o chamado evangélico convencido, né? Tem o convertido e tem o convencido, amém? Então há uma diferença para aqueles que se convence que a palavra de Deus é a palavra de Deus, que é salvação para nós, né? Ele já está convencido nessa área, mas porém não está convertido, porque não está ainda fazendo a vontade de Deus. Aí você pode ir lá em Hebreus capítulo de número 12, e você vai ver no versículo 8, se a memória não me falha, falando sobre dois tipos de filho dentro da casa de Deus, né? O filho bastardo, que é o que o pastor falou aqui quinta-feira que passou, não sei se o pastor lembra, e o filho aquele que é chamado para as obras, para as boas obras, né, dentro da casa de Deus, e que conhece os seus direitos e os seus deveres, né? É importante nós conhecer essas duas coisas, viver, né? Praticar os nossos direitos, ter os nossos direitos e também ter os nossos deveres como cristão, né? Um cristão, existe três categorias de crentes, né, dentro da casa de Deus, que só que pode cobrar alguma coisa do ministério, quem fizer parte do ministério, quem é membro, né? Hoje a gente vê, pastor, algumas igrejas que não querem mais nem membrar qualquer um, tem que deixar em observação por um bom tempo para poder membrar, porque tem medo de ser levado aos tribunais. Você sabia disso? Eu vi um vídeo hoje mais cedo, de um membro da igreja processando a igreja, qual ele passou 20 anos, teve lá um desentendimento com um líder, né, e levou à justiça, e aí todo mundo sabe que quando vai para a justiça, as coisas se resolvem no tribunal, né? Então ali vai... Alegou o quê? Pelo tempo de serviço, de ter feito e construído algumas igrejas para o ministério, e tinha o seu salário,
que é dada pela igreja, a igreja pagava um valor X, né? Aí chegou um tempo que ele queria, das 14 igrejas que ele construiu, ele queria metade, queria abrir o seu próprio ministério, e o pastor não quis, e queria fazer um racha, né? Na realidade, um racha. E isso foi para os tribunais, e ninguém sabe o que pode acontecer. É igual como um casamento estável, né? Muitos querem ter um casamento estável. Só ele ajudou a igreja, só dele. No tempo quando ele estava como pastor. Porque essa igreja aqui foi construída por alguns irmãos. Isso. Foi cinco pessoas. Pois é. Aí se levanta, sempre alguém se levanta, pastor, para querer a sua parte. É igual como uma família com 10 filhos, né? Quando morre o pai e a mãe, fica a herança, né? E os 10 filhos vai querer que a herança ali seja repartida em partes iguais, né? Então ele botou a obra de Deus, ele botou Jesus na justiça. Isso, colocou a obra. Hoje, porque a igreja, a partir do momento que ela passa a ter NPJ, é considerado, querendo ou a gente aceitar ou não diretamente, mas indiretamente, então, é considerado para a justiça uma empresa, né? Que da partir do momento que resista, tem o NPJ, já todo comércio tem o NPJ, né? Tem que ter o NPJ, a igreja tem o NPJ, é como empresa. Então isso aí já cabe a parte jurídica, né? Então o jurídico ele entra e ele quer ganhar a sua fatia, quer tirar a sua parte. E todo mundo sai ganhando, vai querer sair ganhando, né? Aí o filho pródigo, ele tentou fazer isso, pastor. Eu estou dentro do contexto, dentro do assunto. O filho pródigo, ele tentou fazer isso. Alegou, né, ao pai, o mais velho, né, o que estava dentro da casa com o pai, com muito tempo trabalhando, queria também que o pai fizesse como ele fez com o outro mais novo. O mais novo não tinha experiência, o mais novo só queria se desfrutar, só queria conhecer o mundo. O mais novo queria pegar a sua herança, só que ele não soube administrar a sua herança. E ali o filho pródigo foi para o mundo, e lá o mundo deu uma lição a ele, né? E lá vem ele voltando, né, puxando a mala, né? Como diz o ditado popular, o ditado velho nordestino, puxando a cachorra, né? Aí, e uma mão na frente e outra atrás, né? Chegou e olhou para os trabalhadores, né? Trabalhando, pastor, e viu que os trabalhadores tinham um conforto melhor do que ele. Ele como filho, ele esqueceu no momento que ele era príncipe. Só que ali ele chegou com uma humildade tão grande de volta, que ele chegou a dizer: meu pai, eu não quero que o senhor me receba como seu filho, porque o que eu fiz com o senhor, né, não era para eu ter feito, mas eu reconheço o meu erro. Não quero que o senhor me trate como filho, nem como filho bastardo. Eu quero que o senhor me trate apenas como um dos seus empregados, porque eu estou vendo aí que para eles não falta nada para eles, né? Eles têm de tudo aí. Trata-me como um empregado. E o pai olhou para o filho e disse: não, meu filho, você é o meu filho. E diz ali o pai, que ali ele representa Deus, né? Pediu para que procurasse um carneiro mais gordo do rebanho e matasse, e fez uma grande festa para o filho. O cidadão, o irmão mais velho, o filho dele, né? O mais velho, quando descobriu que era o filho dele, o irmão dele tinha voltado, deveria ter se alegrado. Ele não se alegrou, pastor. Igreja, você está entendendo aí a palavra? Não se alegrou. Ele ficou triste, porque ele ficou equivocado ali, ele ficou com raiva, porque ele vendo o pai tratando o filho mais novo, que não tratou com ele da mesma forma. Deixou que levasse, né, a soberba ali para a cabeça. Ele ficou falando: esse tempo todinho eu trabalho com o senhor nunca me deu um bezerro cevado para eu matar e comer com os meus amigos. E o senhor, aí esse meu irmão, seu filho aí mais novo, você já deu a parte dele, a herança para ele, ele gasta tudo lá, volta, e você ainda quer tratar ele da maneira que ele está tratando ele, e você não trata comigo assim, dessa forma. O pai olha para ele e diz: meu filho, você sempre teve de tudo, e você sempre vai ter. Esse que está chegando aí, aquele que foi e morreu, esse aí é outro, é um novo seu novo irmão, né? Ele nasceu de novo, ele veio, né, mais maduro,
ele olhou para o pai e disse: não quero que o senhor me trate como filho, eu quero que o senhor me trate como um empregado, eu quero apenas um serviço aqui na sua fazenda. E o pai disse: não, meu filho. Imediatamente o pai mandou trazer a túnica de príncipe, o anel, mandou dar um banho nele, colocou de volta o anel no dedo dele, colocou a roupa mais belíssima, né, que tinha ali. E foi uma grande festa. Só que o irmão mais velho não entrou, ficou lá fora, né, bicudo, né, ficou com raiva. Eu não vou entrar. E ele fez pirraça, né, lá fora, e não entrou para participar da festa, e de vir dar boas-vindas ao irmão, de abraçar o irmão, de dizer: seja bem-vindo, né, meu irmão, de volta à nossa família, você é meu sangue, você é meu irmão. Ele não recebeu bem, ele ficou com inveja, ele ficou com ira no coração. Está entendendo? Trazendo para os dias de hoje, quantas pessoas hoje não estão fazendo isso no nosso meio? Quantas pessoas hoje, né, não estão querendo a riqueza, né, antecipadamente para gastar, não vai saber administrar, e depois, quando acaba tudo, se lembra que tinha um conforto. O tempo que estava ali no conforto, ele se lembrou disso, porque o filho mais novo, ainda bem que, olha como Deus trata com um filho, mesmo que seja um filho bastardo. Deus não deixa aquele filho passar necessidade ao extremo, né? Ele conseguiu ainda um emprego, mas só que o emprego que ele conseguiu foi de cuidar de porcos. E diz a Bíblia aqui que o que ele via na frente dele era a comida dos porcos, e a Bíblia fala que ele desejou comer as bolotas, comer a comida dos porcos, junto com os porcos. E foi na hora que veio a consciência, e ele se lembrou que ele era príncipe, e que ele tinha uma vida confortável. Quantas vezes nós temos de tudo, quantas vezes nós passamos por situações boas, né, de causar inveja a qualquer pessoa, olhar para nós e ver nós andar limpinho, cheirosinho, às vezes até sem nenhuma moeda, sem nenhuma prata no bolso, mas andando bem limpinho, bem arrumadinho, de barba feita, né, cheirosinho, falando educadamente, né? E quando tem muitos por aí que estão na lamaçal do pecado, estão aí no vício das drogas, da prostituição, e desejando de uma segunda chance. Esse filho só queria apenas que o pai dele tratasse como ele tratava bem os seus empregados, porque ele não estava sendo tratado dessa maneira. Ele recebeu a lição lá fora. Tem muita gente que é assim, tem de tudo, o banquete é completo, não falta nada, é tratado como um príncipe, mas aí por causa da soberba, entra dentro do seu coração a inveja, né? E aí começa a brigar por aquilo que já é dele. Todos nós temos a nossa fatia, né? O nosso bolo, a nossa oportunidade, a nossa participação, né? Todos nós somos família, querendo Satanás ou não, com briga ou sem briga, somos uma família. Amém, igreja? Amém. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para eu falar nessa noite para vocês. Não vamos fazer como o filho mais velho fez com o irmão mais novo, né? Vamos acolher, vamos se unir, vamos ter paz, porque se Deus está abençoando hoje alguém, amanhã vai ser o próximo, vai ser você. Essa semana eu fiquei feliz, a minha esposa, o sonho dela era ter um celular novo. Ela não sabe agradecer, mas eu estou agradecendo por ela. E Deus usou, né, o meu genro e a minha filha, usaram eles, né, para abençoar, né, ela com um celular. Isso é uma grande vitória, né, porque ela desejava, ela só vinha com o celular com a bateria inchada, botava para carregar, quando ela ligava, que ela falava, descarregava o celular único, que era só botar uma bateria. Eu fui para saber quanto é, R$90 uma bateria. Aí eu dei para minha netinha brincar. Eu disse para ela, dê para nossa netinha, ela deu, já que ela ganhou um celular novo, né? Celular novo da Samsung, de 128 GB, já tinha o chip, já tinha o cartão, né? Quer dizer, ela agora tem um celular bom para se comunicar com as patroas dela, que ela tem 2 patroas, né? E eu louvo a Deus por isso, né? Porque
A alegria dela, a alegria sua, é a minha alegria. A gente tem que se alegrar com a bênção do nosso irmão. O irmão mais velho não se alegrou com a vitória, né, com a volta. A gente temos que se alegrar. Porque se hoje nós estamos sendo abençoados, pode se preparar que amanhã vai ser você. Amém? Fique com essa palavra nessa noite, fique em pé, igreja. Vamos receber o homem de Deus mais uma vez, que ele vai fazer a oração da fé, né? E desde já eu já agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Estamos aqui na frente da igreja, né? Minha casa, aquela de esquina, aquela amarela lá da frente vermelha, aonde vai passando ali a moto. Louvado seja Deus. Aqui a rua, o pastor João mora ali na frente, vai estar com a minha netinha dele. Ele hoje está dirigindo o culto e eu vou estar trazendo o culto, vou estar trazendo um assunto doutrinário hoje sobre chamada, que é a rua da nossa igreja aqui. Amém? Louvado seja Deus. Rua Riacho Bom Sucesso, 466, Igreja Assembleia de Deus Missionária. Diácono Lindenberg, que é o porteiro, né, está nesse momento louvando a Deus. Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Viver em santidade e adoração, por Ele, somente pelo meu coração. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E eu aprendi muito com aquele homem. Eu aprendi muito com aquele homem. Foi meu professor de escola bíblica, né? Então hoje, o que nós queremos entender hoje? O que é que nós hoje vamos trazer, sair daqui, né? Tomando assim uma lição para nós mudar, para nós melhorar, né? Em qual área que nós precisamos melhorar hoje? Primeiro, é a gente cair na graça do povo. É isso que está faltando hoje no nosso meio. É a gente deixar de lado o orgulho, que às vezes fere tanto a alma, né, no coração da gente. O orgulho. Ai, eu sou assim, o nariz empinado, né? Ninguém me droga, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que você vai ouvir esse vídeo, né? Eu me chamo Ivanei Barbosa, sou um evangelista pela misericórdia e pela graça de Deus, né? Pastor Ivanei Barbosa, moro aqui em Currais Novos, Rio Grande do Norte. Então, eu estou fazendo esse vídeo hoje para dar meus parabéns ao autismo, né? As pessoas que são autistas. Meus parabéns, tiro o chapéu para você, viu? Coloco o tapete vermelho e agradeço, e louvo a Deus e agradeço a Deus pela sua vida. Não fique achando, vocês que são preconceituosos, que olham para um autismo e diz que é o capiroto, que é espiritual, que é demônio. Não é. Isso aí é algo divino que Deus deu para ele ensinar nós a ser mais ser humano, ter compaixão pelas pessoas, ter empatia, ser manso e humilde de coração. O autismo ele veio para isso, para ensinar a gente a ser mais ser humano. Obrigado, meu irmão, por você existir. Existe uma matéria entre tantas, eu vou só apenas frisar num aqui, a tolerância. Que bom seria que todos fossem tolerantes. O mundo ficaria até bem mais melhor, aonde a discriminação, né, o preconceito cresce a cada dia no nosso país. Infelizmente, o que está faltando é o amor de Deus e nesses corações de pessoas atribulado, problemático, complexado e perturbado. Pessoas que não conhecem a palavra de Deus,
e que não consegue receber o Espírito Santo de Deus na sua vida para poder aprender a amar, perdoar e também estender as mãos e ajudar e abençoar aqueles que precisam. Amém? Meus queridos e amados irmãos, uma boa noite para todos vocês. Desejo também um bom dia, uma ótima tarde, uma ótima semana, um ótimo mês e um ótimo ano para vocês e vós todos que me seguem nas minhas plataformas, nas minhas redes sociais. Deus abençoe a cada um de vocês. Eu me chamo Ivanei Barbosa, sou, pela misericórdia e pela graça de Deus, evangelista Ivanei Barbosa. Amém? Moro aqui em Currais Novos. Estou aqui apenas falando aqui, fazendo um repúdio aqui para aqueles que são contra a doenças que na família aparece. Isso é no mundo todo, sempre vai aparecer, e que nós não venhamos a ser preconceituoso. Amém? Eu estou me dirigindo aqui, sendo solidário e pelas pessoas que são autistas. São pessoas que merecem respeito, são pessoas que merecem o amor e o carinho de todos nós. A terra está enferma, há muitos sintomas maléficos, há muitas apostasia entrando no coração dos cristãos, ou os que se titula, né, evangélico, crente, cristão, católico, ou de outra corrente de fé, de crença, de valores, de culturas, de tradições. Não importa a sua fé, não importa a sua cultura, as suas tradições. O que importa é a sua alma, se ela está sendo vendida para o inimigo da nossa alma, que se chama Satanás, que significa adversário de Deus, ou está sendo vendida para a eternidade, para Deus. Deus, ele deu o livre-arbítrio. Temos que se voltar para Deus enquanto ainda pode, invocar ele enquanto ainda está perto. A terra está cheia de sintomas maléficos, aonde muitos não estão querendo mais vir buscar a graça de Deus na igreja, junto com os outros. Há um egoísmo, uma soberba, um orgulho, uma inveja e uma falsidade tremenda, onde os sintomas da crise, da apostasia estão entrando no coração de muitos, e muitos estão caindo da graça. Quando nós caímos da fé, ainda tem como se levantar, mas quando cai da graça é difícil. 3 pessoas passam no caminho e vê um homem machucado. O levita, o sacerdote, nenhum dos dois ajudou. Só o samaritano ajudou aquele homem. Que nós venhamos ajudar também, ser um bom samaritano. Jesus foi um samaritano. Tenha muito cuidado com as igrejas exclusivistas, né? Onde as características de uma igreja ela é considerada aceita quando fala muito dos livros e de revistas do seu líder e fala mais do fundador da igreja do que do próprio Jesus Cristo. Isso aí é mais uma das características de uma verdadeira seita. E aí está aí vindo essa modalidade aí chamada Code, né? Aonde está sendo trocado o Evangelho de Cristo pelas mensagens Code, aonde a teologia da prosperidade está acima de que a teologia da salvação, aonde nós deveríamos estar pregando sobre a vinda de Jesus e combatendo o pecado com a palavra, e os pregadores e os pastores da maioria dessas igrejas, considerada Igreja de Cristo, que não é a Igreja de Cristo, é a Igreja do Homem, fica pregando o Evangelho deturpado, prostituído e adulterado. Toma muito cuidado. Uns dos sintomas, são vários sintomas, mas eu vou falar aqui pouco, porque o vídeo aqui, o tempo não dá para falar, puxar todo o pano de fundo, mas eu vou falar apenas alguns sintomas aqui, de pessoas que realmente não têm o Espírito Santo. O primeiro sintoma é, essa pessoa é orgulhoso, não fala com ninguém, amém? São presunçoso, não é otimista, é pessimista, e não quer perdoar ninguém. É invejoso, falso, hipócrita e fariseu. Isso aí é um dos sintomas para você ver que essa pessoa nunca se converteu de verdade.
foi para o evangelho, mas o evangelho nunca entrou dentro dele, nunca entrou dentro dela. São pessoas recalco, pessoas que infelizmente é problemático e complexado e perturbado. Nunca encontrou com Jesus na vida. Nós vivemos num mundo paralelo, aonde aqui o planeta Terra, o universo, né, ele faz menção a dar tudo o que o homem planta. E Deus, ele deu o livre-arbítrio, deu a liberdade de escolha para cada um de nós. É plantar, cuidar e dominar. Essa foi a lei de Deus, lá em Gênesis, que Deus deu a Adão, né? E até hoje permeia, né, esta lei, a lei da semeadura. Se o homem planta, colhe e vai comer, vai ter para vender, vai ter para se manter. Então cada um que mande no seu pedaço e cuide bem, e zele bem, e viver para Deus e com a família e na sociedade. 3 coisas que eu quero falar nesse vídeo aqui. Poderia falar mais, mas o tempo do vídeo não dá para falar. Primeiro, vigiar. A vigilância, ela é importante, porque a vigilância, ela gera prudência e obediência, mansidão e humildade. Segundo lugar, é viver com sua vida. A nossa vida tem que estar sempre em oração. Amém? E também em jejum. Amém? Sempre fazendo jejum. Terceiro lugar, é a gente estar cuidando bem da família, dar um bom testemunho e procurar levar a palavra de Deus, pregar aquilo que vive, viver aquilo que prega. Amém? Viver em santidade. A palavra de Deus sempre ela é importante em qualquer momento e circunstância, em qualquer lugar, não importa o setor que você esteja, prega a palavra de Deus. Nunca pense que você é melhor do que os outros, e nem os outros devem pensar que é melhor do que você. Nós, diante de Deus, somos todos do mesmo tamanho, independente da posição financeira. Sobe a cabeça, né, de muita gente quando as pessoas começam a melhorar financeiramente, se acha o rei da cocada branca, o rei da cocada preta. E não é por aí, não é assim. A gente temos que aprender a respeitar cada um, a forma que cada um é, que cada um tem, que cada um pode. Cada um tem o seu cobertor. Amém? E Deus não manda uma luta maior do que aquilo que nós não podemos suportar. A luta que Deus manda para nós é para nos aperfeiçoar melhor, para mudar melhor a nossa personalidade. Tudo que a gente vai fazer nessa vida, antes tem que pensar, tem que refletir, tem que analisar, né? Tem que pensar nas consequências que podem vir. A gente só colhe aquilo que a gente planta. Quem planta vento, colhe tempestade. Mas quem planta amor, vai colher amor, né? Quem planta misericórdia, vai colher misericórdia. Quem planta comunhão, união, vai colher. Mas quem planta desavença, contenda, ciúme, né? Prostituição, inveja, vai colher. Quem planta o mal, vai colher o mal. Quem planta o bem, vai colher o bem. A lei da semeadura. Mateus 7, versículo 12. Se quiserem que os outros façam alguma coisa para vós, fazeis primeiro vós. Porque esta é a lei dos profetas. Se você quer ser perdoado, comece a perdoar. Se você quer receber, comece a dar. Uma medida recalcada, sacudida, transbordante. É comunhão. Muitos estão pensando que você não vai conseguir. Eu digo a você e afirmo categoricamente que você vai conseguir sim, se você estiver dentro do centro da vontade de Deus. Como é que a gente está na vontade de Deus? É vivendo pela palavra, praticando a palavra, vivendo na verdade, não mentindo, comprando e pagando direitinho, perdoando, cuidando bem da família, dando bom testemunho, vigiando, jejuando, orando, pregando a palavra de Deus dentro da sua casa, na sua comunidade e indo ao todo mundo, né, e levando o evangelho de Cristo com amor,
tendo comunhão uns com os outros, procurando seguir a paz uns com os outros. Isso é estar na vontade de Deus. É você a cada dia diminuir e Ele crescer a cada dia na tua vida. Que nós diminuímos e que Ele cresça a cada dia em nossas vidas. Amém? É a gente viver em paz e aprender a amar e perdoar. Não queira subestimar e nem deixe ser subestimado por ninguém. Apenas respeite as opiniões de cada um e viva e convive no meio de pessoas perturbadas. Isso são pessoas problemáticas, existem pessoas complexadas no nosso meio. Se você for estudar a biografia da família de José, os próprios irmãos de José vendeu o próprio irmão. Vendeu para ser escravo. Amém? Lá em Lucas 15, que fala sobre o filho pródigo, o próprio filho mais velho também não gostou quando o filho novo voltou para a casa do pai. A inveja sempre vai existir, sempre existiu. Em Miqueias 7, versículo 6, a parte B, está lá escrito: os próprios inimigos são os de dentro da sua própria casa. Foi Jesus que falou isso. Amém? O que você tem que fazer apenas é aprender a conviver com pessoas problemáticas, complexadas, perturbadas e atribuladas. Vigie apenas. Amém? Nunca subestime as pessoas que moram com você, que andam com você, que convive com você, ou vive com você. Fique em vigilância, orando, jejuando, lendo a palavra de Deus, sendo pacífico, né? Sendo humilde, manso de coração. E nunca subestime as pessoas. E não se deixe ser subestimado por ninguém também. Respeite. Se você via alguma coisa que você não concorda, apenas fiquem longe de se envolver em assunto dos outros. Em Miqueias capítulo 7, versículo 6, a parte B, está lá escrito: foi Jesus que falou, os próprios inimigos são os de dentro da sua própria casa. Vigie. Amém? Nunca pense que você está derrotado. Se alguém pensa que você não conseguiu, que você já jogou a toalha, que você não vai adiante, eu venho nesse vídeo para dizer para você: prepare-se, se prepare, porque Deus está nesse negócio. Não importa o vendaval, a ventania, os trancos e barrancos, a vida da gente às vezes está lá em cima. Tem dias que está assim, né? Igual com uma roda gigante. Mas tem dia que nós estamos embaixo. Não importa o lugar geográfico, não importa o cenário. O que importa é que esse vento que foi soprado foi apenas para você se despertar, para buscar pelas madrugadas, em oração, jejuar mais, vigiar mais, procurar se voltar mais para a palavra, amém? Praticar o amor e a caridade, ter mais força. Peça a Deus que Deus vai dar para você liberar perdão e ter comunhão. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Eu quero apenas frisar 3 formas de nós alcançarmos as vitórias de Deus na nossa vida. Primeiro, é a gente ter paciência. Segundo, é nós obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar, amém? E em terceiro lugar, é procurar a ter paz com todos. Estar sempre com o coração voltado à solidariedade, né? Que a gente venha a ser solidário com as pessoas, ter compaixão, ter empatia pelas pessoas, porque uma vez fazendo isso, pode ter certeza que a gente vai ser o coração de Deus na terra, como Davi foi, segundo o seu coração. O erro que ele fez, mas Deus perdoou porque ele era sincero na hora de pedir perdão.